Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista, para a gente conversar com vocês, pessoal, a respeito de uma movimentação importante no mercado da bola feita pelo Clube do Remo em busca de mais um atacante para o seu elenco na atual temporada. A gente vai conversar com vocês sobre como está essa situação, baseada em informações já divulgadas pela imprensa e também de informações que a gente conseguiu coletar com fontes importantes. Também quero falar sobre a atualização do boletim médico do meia Jaderson. A gente vai entender um pouco mais como é que está a situação do nosso camisa 10 e falar um pouco mais sobre esse confronto do próximo domingo entre Remo e CRB, além também de uma alteração de um local de jogo do Clube do Remo aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que o YouTube entenda o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. E se aparecer para você também a opção de hypar o vídeo, por favor, clique, porque assim também o YouTube consegue colocar o vídeo lá em cima na plataforma e alcançar aí o máximo de azulinos possível. Quero também que você verifique a tua inscrição no Chaves Gemista. Estamos chegando perto da marca dos 40 mil inscritos e chegando nela a gente vai sortear 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Bom, galera, já quero começar a conversar com vocês a respeito de uma alteração que aconteceu aí na tabela de um jogo do Clube do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Atlético, que vai ser na 14ª rodada, depois do Repar, teve uma alteração importante. Esse jogo sai do Independência, lá em Belo Horizonte, no bairro do Horto, e vai para São João del Rei, lá na Arena Sicredi, que é a casa do Atlético. O Atlético estava fazendo uma reforma importante no seu estádio para justamente se adequar às exigências da CBF para jogos da Série B. Estava mandando suas partidas lá no estádio do Independência e por conta disso acabou tendo um início bem ruim também aí na competição como mandante. E justamente no jogo contra o Clube do Remo não teremos mais o Independência, que é uma espécie aí de campo neutro, já que a torcida do Atlético não vai para o estádio lá em BH e volta para São João del Rei. Então o Remo vai pegar aquela pressão, da torcida do Atlético. É chato jogar lá. Eu estava acompanhando não só os jogos da Série C do ano passado, como o jogo contra o Grêmio também pela Copa do Brasil. Uma torcida que fica bem pertinho ali do estádio, do gramado, gente? Então o Remo vai jogar por lá. É uma pena para os azulinos que moram em BH e queriam, ver o Remo mais de perto e vão ter agora que se deslocar para acompanhar esse jogo, que vai ser no dia 29 de junho, às 4 da tarde, repito, lá na Arena Sicredi, em São João del Rei, a casa do Atlético de Minas Gerais. Sobre a solicitação do Remo para alteração do horário do jogo contra o Operário, a CBF ainda não deu uma resposta e vamos aguardar para saber se realmente vai ocorrer essa mudança. Por enquanto, o jogo está marcado para o dia 8 de junho, às 8h30 da noite, um domingo no Mangueirão. Horário bem complicado, a diretoria do Remo tentando aí alterar o horário, quem sabe a data também dessa partida para um dia e horário mais acessível ao torcedor azulino. Bom, pessoal, eu queria conversar com vocês agora a respeito da preparação do Remo para esse confronto diante do CRB lá no estádio Rei Pelé no próximo domingo. O Remo volta aos treinamentos nesta quarta-feira. É um dia, claro, de movimentação importante, mas como a gente comentou no vídeo de ontem, o Remo vai ter alguns desfalques importantes. E é muito importante também a gente entender que no momento a gente precisa usar cada vez melhor o nosso elenco. Então, mais do que nunca vem aqui na nossa cabeça a ideia de que para algumas posições Daniel possa estar tendo um pouco mais de dificuldade para escalar o time, justamente porque ou o titular está machucado, às vezes suspenso, mas também a questão da falta de qualidade, talvez, nos treinamentos, para que os jogadores não apareçam como titular. Por exemplo, o caso do Gabriel Martins, que a gente sabe que é um jogador aí que pode estar sendo dispensado, pode estar sendo aí tendo seu destino para outro clube, nessa próxima janela. É a prova de que esse jogador muito dificilmente vai
ser utilizado. A torcida pede que ele entre, pede para que o Daniel utilize ele de outras formas, né, em jogos importantes aí do Remo, mas até o momento não ganhou oportunidades, praticamente zero aí, né? Acho que entrou em 1 ou 2 partidas só com a camisa do clube do Remo. O PH Gama, pelo que a gente sabe, ele estava machucado, né? Por isso que ele não vinha sendo também relacionado nos últimos jogos. Mas acredito que o PH vai ficar ali como opção realmente, em um caso onde o Daniel não tem essas reposições, digamos assim, para o seu time titular. Então por isso que vai a cada vez mais mostrando, né, que esse esquema tático que ele tem colocado aí é uma opção de momento também, é justamente preencher essas lacunas deixadas no elenco. E por isso, né, além da questão da lesão lá do Maxwell, né, que vai ficar um tempo fora, e por isso a gente dá a entender que o Remo ainda vai para o mercado em busca de um atacante. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o mercado da bola. Como eu disse, a gente vai encarar domingo o CRB que é o 8º colocado no momento na tábua de classificação. Eu acredito que as atuações do CRB na Copa do Brasil são diferentes das atuações do CRB na própria Série B do Campeonato Brasileiro, porque na Copa do Brasil tem o incentivo do dinheiro, né? O incentivo da premiação ali de fase a fase. Tanto é que os caras deram a vida para ganhar do Santos aí. Mas não deixa de ser um jogo complicado contra a equipe lá de Alagoas. E claro que o Remo tem totais condições, como a gente já comentou com vocês aqui, de chegar lá e de trazer uma vitória. Quem sabe a primeira vitória fora de casa na competição. Então o Leão segue a sua preparação, segue trabalhando aí para quando enfrentar o CRB no domingo, com o apoio inclusive do Fenômeno Azul, que vai até a cidade de Maceió, conseguir ter um bom resultado. Para quem não lembra, né, o CRB foi nosso adversário na estreia da última Série B, um empate em 2-2 lá no Rei Pelé, na época ainda de portões fechados por conta da pandemia. Tem outros confrontos históricos aí entre Remo e CRB, inclusive o gol lá do Scott, né, que salvou o Remo do rebaixamento em 99. É legal sempre lembrar. Bom, como eu disse, a preparação segue e a gente vai estar acompanhando, obviamente, durante a semana. O Remo que viaja sexta-feira lá para a cidade da Praia da Pajuçara, onde vai encarar o time do CRB. Galera, agora eu queria conversar a respeito do boletim médico do meia Jaderson, tá, pessoal? O Remo trouxe uma nova atualização aí no seu site, né? E nota oficial trazida pela sua assessoria de comunicação. Vamos ler aqui para vocês o boletim médico do meia Jaderson. O atleta Jaderson foi submetido a uma nova tomografia que evidenciou evolução favorável, com reabsorção significativa dos hematomas anteriormente identificados. O jogador foi reavaliado pelo Dr. Hamilton Araújo, que confirmou a boa evolução clínica e autorizou o início de exercícios de força indoor. A partir do sábado, dia 7, Jaderson será autorizado a iniciar atividades de campo restritas a trabalhos aeróbicos e de força, ainda sem utilização de bola. A equipe médica segue acompanhando atentamente sua recuperação. A nota assinada pelo Dr. Jean Clay, chefe do departamento médico do Clube do Remo. Então tá aí, galera. O Jaderson apareceu no campo, começou a iniciar suas atividades mais leves, né, fazendo também trabalho de fisioterapia, mas ainda sem trabalhar com bola, porque a gente sabe que isso é mais lá na frente, é com cuidado, é com precaução. O mais importante agora é a saúde e a recuperação do Jaderson. Então mais um boletim importantíssimo aqui sobre o estado clínico do Jaderson. Logo logo, se Deus quiser, ele estará aí à disposição do técnico Daniel Paulista para ajudar o Leão na Série B do Campeonato Brasileiro. O Clube do Remo também, pessoal, divulgou o boletim médico a respeito do estado clínico do meia Caio Vinícius e do atacante PH Gama, e nós vamos ler para vocês também agora neste conteúdo. O departamento médico do Clube do Remo atualiza a situação dos atletas Caio Vinícius e PH. O atleta Caio Vinícius foi submetido a um exame de ressonância magnética no Hospital Porto Dias, que evidenciou lesão grau 1 no músculo gastrocnêmio medial da perna direita. O jogador já iniciou tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance, UNASP, onde segue em reabilitação supervisionada. O atacante PH foi avaliado e apresenta diagnóstico de fratura incompleta
da diáfise da fíbula esquerda. A conduta definida será focada em fortalecimento muscular e condicionamento físico, sempre respeitando o limite da dor do jogador. Então tá aí atualizado, né, o estado do Caio Vinícius, que saiu sentindo no último jogo contra a equipe do Volta Redonda, e também do PH Gama, que já vem também desfalcando o clube do Remo por conta desta lesão. Então o Remo atualiza também o estado deles, além do meia Jaderson. Bom, agora eu quero conversar com vocês um pouco sobre o mercado da bola, né, gente? Ontem o clube do Remo oficializou a contratação do atacante Matheus Davó, que veio lá do Mirassol, inclusive com o Remo adquirindo de 60% dos direitos aí do atleta, né? E o Remo segue no mercado. Como vocês já acompanharam, o Sérgio Papelin deu uma entrevista recentemente, se não me engano, para a Rádio Clube, falando que o Remo iria atrás de 2 atacantes, né? Um mais de área e outro ali mais de lado. Eu até achava que se o Davó fechasse, o Remo não iria atrás de um ponta, por exemplo, porque o Davó também tem essa característica. Mas agora há pouco, né, o jornalista Michel Anderson, lá da Liberal, e também o Diego Beckman, da CBN, soltaram uma informação a respeito do Paulinho Boia, tá? E eu fui também atrás de uma informação, e a informação que chegou para mim é de que o Paulinho Boia foi oferecido ao clube do Remo, pelo staff do jogador, e o Remo, consequentemente, começou as negociações com um atleta de 26 anos, que ano passado esteve aí no rival, e atualmente, né, estava em 2025 no futebol português, lá no Nacional da Ilha da Madeira. Inclusive em 2025 o Paulinho Boia já fez 15 jogos, fez um gol e deu uma assistência. Ele que foi revelado aí na base do São Paulo. E assim, galera, o Paulinho Boia é um bom jogador, na minha opinião. Acredito que ele iria sim ajudar o clube do Remo nessa Série B, até porque agora há pouco eu falei das carências que o elenco do Remo tem, de você ter um Gabriel Martins, de você ter um PH que você não utiliza. Então, na minha opinião, esses atletas estariam abaixo do próprio PH, e acho que ele poderia tanto jogar na ponta direita, ali quem sabe no lugar do Janderson, como também na ponta esquerda. Ele tem qualidade até para jogar até centralizado, se o Daniel preferir, né, numa movimentação ali centralizado ali numa segunda linha, uma linha atrás do centroavante, por exemplo. Ele fez isso inclusive no Paysandu. E as informações que o próprio Michel trouxe lá na Liberal é de que o CRB e o Paysandu também estão disputando a contratação com o clube do Remo. O staff do atleta vai ouvir também a proposta do rival, até por conta dele ter passado por lá. E o CRB, na minha opinião, é o time que incomodaria mais nessa negociação, porque o CRB tem a famosa bala na agulha, né? O CRB acabou de se classificar ali para as oitavas de final da Copa do Brasil, já faturou pra caramba, se não me engano, faturou 8 milhões de reais aí só em premiação na Copa do Brasil. E claro que vai forte para essa janela. E ano passado, o Paulinho Boia foi trazido, se eu não me engano, pelo Ari Barros, que é o executivo lá do time do CRB das Alagoas. Então, tem a proposta do Remo, tem a proposta do rival e tem a proposta também do CRB. Então, tem aí uma disputa, digamos assim, pelo Boia. É claro que o Remo não vai fazer loucuras, né, para contratar o cara. Se o staff dele gostar da proposta e fechar, acredito que ele poderá vir para o Leão Azul. No vídeo da noite eu prometo trazer uma atualização para vocês a respeito deste assunto do Paulinho Boia, para saber realmente se vai evoluir ou não essa negociação, e saber também até como é que está essa questão de concorrência com esses dois clubes aí da mesma divisão do clube do Remo. Beleza? É isso, meus amigos, mais uma vez eu peço que você deixe o like, peço que vocês comentem os assuntos trazidos nesse vídeo, hype o conteúdo, bora trazer essa pontuação lá pra cima desse vídeo, para que o YouTube consiga recomendar ele para mais azulinos pelo mundão afora, beleza? Claro, verifica a tua inscrição no canal, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!